Vamos trazer agora a informação para você que é pensionista ou aposentado, viu? O Procon Maceió, ele está alertando sobre golpes bancários, em especial com cartões e empréstimos consignados. Quem vai trazer esse alerta para a gente ao vivo é o repórter Neto Mota. Então vamos lá com o Neto. O Neto vai trazer essas informações porque tem muita gente querendo se aproveitar do aposentado, do pensionista, para tentar tirar aquele dinheiro suado, sofrido do aposentado, né? Tem muita gente querendo aplicar golpes. Qual a orientação do Procon, hein, Neto Mota? Olha, amor, é um assunto que a gente tem sempre que falar aqui. Sempre que a gente pode, o Cidade Alerta abre esse espaço. Porque, por exemplo, foram 166 queixas que o Procon Maceió recebeu somente nos 3 primeiros meses deste ano de aposentados e pensionistas que, infelizmente, foram vítimas aí do golpe do consignado. E por muitas vezes, infelizmente, os criminosos se aproveitam por causa das tantas informações bancárias e também outras informações referentes a toda a logística da aposentadoria em bancos, caixas eletrônicos, enfim, para a gente tentar entender um pouco e reforçar a preocupação com a segurança. Eu estou aqui com o Leandro Almeida, que é o diretor executivo do Procon, e vai nos explicar. Leandro, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Cidade Alerta Alagoas. Você falava há pouco tempo aqui, antes de a gente entrar, sobre a importância de olhar e verificar extrato da conta e comprovante de rendimento desse aposentado, para tentar identificar. Começa mais ou menos por aí, né? Perfeito. A gente já está tratando aqui de um público fragilizado, seja pela própria idade, né, porque já contribuiu muito com a sociedade, e essas pessoas precisam ter uma atenção maior. Então, o pensionista, o aposentado, ele pode adotar algumas medidas para evitar que ele seja vítima dessas situações. Uma delas é sempre que possível, ou até com assistência de algum familiar bem próximo e de confiança, estar sempre conferindo o seu demonstrativo de pagamento. Lá ele vai ter acesso a todos os valores que ele recebe e os valores que são descontados. Essa é uma dica importante, porque se eventualmente ele vê ali que algo não está correndo bem, ele já deve procurar os órgãos de proteção, o próprio INSS, para aqueles que são beneficiários de previdência do INSS, para solicitar ali o cancelamento daquela cobrança. No caso da reclamação no Procon, não só o cancelamento, mas a devolução dos valores que foram indevidamente descontados. Então, essa é uma dica. E mais do que isso, os órgãos, eles trabalham buscando, construindo ferramentas para evitar esse tipo de problema, de constrangimento, que pode ocasionar uma dívida enorme, porque o consumidor que perde parte do seu benefício, do sua aposentadoria, ele deixa, às vezes, de pagar uma outra conta, uma conta de água, de luz, enfim, isso pode gerar um problema maior ainda. E aí, o INSS dispõe de uma ferramenta de bloqueio da aposentadoria para empréstimos consignados, que também vai ajudar para que isso não ocorra. Mas a conferência, a ter atenção ali a todo o que recebe, sempre acompanhar, essa é a melhor cautela. Além, evidentemente, Neto, de algo que a gente sempre fala aqui, que é assim, muito cuidado com mensagens por telefone, por SMS, solicitação de fornecimento de dados pessoais. Os órgãos públicos, federais principalmente, eles já detêm esses dados, então é quase que impossível eles ligarem, eles não têm esse serviço de ligar para o consumidor, de pedir informação, mandar links para acesso à renovação de cadastros, nada disso é feito dessa forma. Se você tem alguma dúvida em relação a seus benefícios, aos recebimentos, até aquelas pessoas que queiram realmente fazer um empréstimo, o conselho vá buscar um banco já regularizado, um banco do mercado, busque informação no próprio órgão presencialmente para evitar esse tipo de situação, que há casos, como eu disse, que o consumidor acaba se endividando com algo que ele realmente deve por conta de descontos em seu benefício de algo que ele não fez, de algo que ele não realizou. Leandro, dentro dessas 166 queixas que vocês receberam, o que é que mais chama a atenção? São casos diferentes, casos onde os aposentados demoraram muito, pagaram, tem gente que só percebe quando paga a terceira, quarta parcela? Normalmente, eles têm já aquele aposentado, pensionista, que ele já tem ali 1 ou 2 empréstimos consignados, e aí eles
aproveitam que a pessoa já tem algo, que já tem ali uma previsão de algum desconto, e esses eles aproveitam para criar alguns outros contratos fraudulentos. Então, é muito importante a conferência, não só para aqueles que não têm nenhum tipo de empréstimo consignado, mas para aqueles que têm. Esse deve ter atenção redobrada, ele deve sempre conferir. O consumidor, quando faz um contrato de empréstimo consignado, ele tem que ser informado ali de todo o custo efetivo do contrato, de qual é o valor da parcela real que ele vai pagar, qual é os juros, qual é o tempo para pagamento. Então, ele já detendo essa informação no início da contratação, ele já vai conferir ali o contra-cheque dele, se está vindo certinho como foi combinado. E se tiver diferente, ele tem que procurar os órgãos de proteção. É importante isso, que ele faça, porque esses números que você citou aqui são números que são levados em discussão por outros órgãos para buscar, como eu disse, um controle maior em relação até aos órgãos públicos que detêm o dado do consumidor, que é o caso do INSS, que já foi até multado pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, porque houve vazamento de dados sensíveis dos consumidores. Leandro, e qual o próximo passo? Depois que o consumidor procura o PROCON, a investigação vai ser aberta? Acontece algum estorno de parcela que já foi debitada da conta? Bom, para aquele empréstimo que não foi solicitado pelo consumidor, é importante que, se eventualmente ele recebeu em sua conta algum valor que ele não reconheça, que ele não utilize esse valor. Para aqueles que estão sendo descontados sem nenhum valor, ele deve, em ambos os casos, procurar o PROCON, porque ele tem o direito de que daquele contrato ser encerrado, de que os descontos não sejam mais debitados e que todo o valor que foi debitado tem que ser devolvido em dobro para o consumidor, porque aquilo ali gerou um prejuízo para ele, fora danos, possíveis danos morais e materiais que ele vai poder exigir no Poder Judiciário. Leandro, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Edson Moura, muito importante, né? Vamos citar um outro exemplo. Vamos imaginar a situação de um idoso que não teve tanto acesso à educação, é analfabeto. Cabe a nós, parentes, né, deixarmos clara a situação e informar. Então, tem que ter um responsável legal. Esse responsável pode passar essas informações, porque o importante é que essa verificação, principalmente do extrato da conta, seja feita para, a partir daí, talvez, haver as outras denúncias, os próximos passos. Volto para você. Pois é, Neto, inclusive, né, como bem falou o Leandro, muitas vezes, né, o idoso acaba sendo enganado, né, prometem uma coisa a ele, quando ele vai ver no outro mês, quando começa a debitar ali, porque esses empréstimos, eles acabam tendo um valor menor de juros, né, juros menores, porque quem empresta tem a segurança que vai debitar do valor da aposentadoria, né, Leandro? Eu queria saber de você o seguinte, chega no PROCON muitos casos, por exemplo, de consumidores, no caso de familiares que levam os idosos para dizer, olha, tinham prometido uma coisa, foi outra coisa, e eu não quero mais esse empréstimo, né? Quem fez o empréstimo tem a obrigação de repente, desfazer esse empréstimo, caso alguma descrição ou explicação não tenha sido dada? Pode também acontecer isso? Acontece com frequência? Pode sim, Edson, e é comum chegar assim. Lembrando que, como eu disse aqui, não sou eu que estou dizendo, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele fala que as informações para o consumidor em relação ao valor de parcela, percentual de juros, tudo isso deve ser informado previamente e o consumidor deve ter ciência, ou seja, ele tem que assinar por esse documento. E se no caso que o Neto citou aqui, de ele ser uma pessoa analfabeta, que não, ele precisa e deve ser assistido na hora dessa contratação, sob pena da nulidade desses contratos. Então, se você está em casa aí, teve um contrato que o valor prometido foi a parcela foi outra, e está vindo tudo diferente, ou, como eu disse, você não teve acesso a essas informações prévias, esse contrato ele pode ser, sim, desconsiderado, desconstituído, e você não ter que pagar, e esses valores que eventualmente foram descontados, porque é a questão da segurança de ser descontado no contra-cheque, que muitas vezes fazem com que os bancos colaborem até com esse tipo de procedimento indevido. Então, é importante que você busque os órgãos de proteção, busque o PROCON, busque a Justiça para fazer valer os seus direitos. Perfeito. Obrigado, Leandro, pelos esclarecimentos, né? Procurar aí o PROCON Maceió também para ter esse auxílio, né? E exatamente coibir práticas como essa.